Muito bem, gravando aqui a segunda parte do 14º dia de Copa do Mundo para falar do 15º, né? Para falar do 15º, que tem aí mais dois confrontos de mata-mata. Quem perder vai embora. E é isso. Temos um confronto europeu, França e Polônia, ao meio-dia amanhã. E também temos um confronto Inglaterra e Senegal. Senegal, que junto com Marrocos as duas únicas seleções africanas que continuaram e que desafiam aí esse império europeu na segunda chave ali dos mata-matas, dos confrontos mata-matas de Copa. Thiago Saraiva, você que amanhã vai estar em Londres de novo, né? O que dizer desta Inglaterra que vai pegar Senegal e você acredita que Senegal pode surpreender o time inglês? Giovanni, a Inglaterra apresentou no princípio da Copa um futebol até vistoso. Começou goleando o Irã por 6-2 e depois acabou encontrando dificuldades contra a equipe americana e contra a equipe me ajuda a lembrar, Estados Unidos, dos Estados Unidos, empatou em 0-0. O outro jogo foi sim. contra o País de Gales e teve dificuldades também. Foi 3 a Então 0 para a Inglaterra. eu acredito que a Inglaterra ganhou 3-0, mas o Gales já estava Sim. praticamente fora da Copa, já não estava jogando mais nada. Teve uma grande dificuldade para enfrentar a equipe americana. Talvez Nunca jogou também nada. a seleção que apresentou um futebol mais equilibrado também, assim como a França, apesar de todos os desfalques, a Inglaterra apresentou um bom futebol. O, o que acontece é que Senegal pode sim equilibrar esse jogo aí, como você já tem dito em outros vídeos, outros comentários que a gente está fazendo, esse fechamento das equipes europeias pode ter prejudicado muito profundamente as seleções para essa Copa. Senegal não é o favorito do partido, o favoritismo é todo inglês, mas Senegal pode surpreender amanhã e quem sabe aí fazer a Inglaterra suar para vencer e se classificar. Vamos lembrar que o principal jogador de Senegal joga na Inglaterra, né? O principal, tirando o Sadio Mané, que não foi para a Copa, né? Assim, mas o Sadio Mané também estava até a Inglaterra, na Inglaterra até a temporada passada. Então, é um time que conhece bem o futebol inglês, principalmente os jogadores da seleção inglesa, e jogam todos na Barclays Premier League, né? Nós estamos falando da seleção de Senegal, nós estamos falando do Koulibaly, que é o grande capitão da seleção senegalesa, que é simplesmente dupla de zaga do nosso Thiago, com o nosso Thiago Silva no Chelsea, né? Então, o cara conhece o Harry Kane, né? O cara conhece o Jack Grealish, conhece lá o Sterling, conhece o Bellingham. Então, é um confronto meio complicado. Inclusive, foi muito feliz o técnico Gary Southgate de falar que Senegal não, não é a baba do boi, né? Vamos dizer assim, porque todo mundo está dizendo que a Inglaterra vai passar, que a Inglaterra é isso, que a Inglaterra é aquilo, e o próprio técnico diz que a seleção de Senegal não é essa baba toda. Desde o começo, ele está dizendo. Desde o começo, assim, o começo que eu estou falando é desde que definiu o confronto. Então, nós vamos ter um jogo interessante de ataque contra defesa. Senegal não vai abrir, abrir o peito para jogar contra a equipe inglesa. Hum, Nós vamos ter um confronto interessantíssimo. E quando a seleção inglesa se deparou nessa Copa do Mundo com uma defesa bem postada, que foi a defesa norte-americana, ela teve problemas. Inclusive, ela não conseguiu nem arrematar a gol, né? Então, é isso. A seleção inglesa ela é a favorita, sim, mas não tão favorita, em vista de que Senegal pode surpreender, sim. E, aliás, é um dos bons futebols, futebols da África, né?
Vamos lembrar que o Senegal é o atual campeão da Copa Africana de Nações. É isso. Como você disse, Giovanni, é um jogo que a Inglaterra sim entra como favorita. A Inglaterra foi a quarta colocada na última edição de Copa. Vem um time que tem apresentado um futebol vistoso. Senegal se classificou num grupo da Holanda, num grupo não tão forte, acabou eliminando o Equador, mas também não Mas, apresentou um tão belo futebol assim, mas pode dar canseira para o time inglês amanhã. Porque mas, a partir de agora todo jogo é estudado. Você vai, assim que definir, como você disse, os adversários, você vai estar analisando todos os seus confrontos daqui para frente. E cada jogo você pode entrar com uma tática diferente, com uma propositura de jogo que equilibre com aquilo que o seu adversário vem fazendo. além disso, Saraiva, é o seguinte: se o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, não entrar com Phil Foden, não entrar com uma equipe que seja um meio-campo diferente, eu acho que ele dá a prerrogativa para Senegal poder atacar também. Porque, porque é o seguinte: o Phil Foden ele é o cara diferente no meio-campo. É o cara do passe, é o cara do drible. Se continuar deixando no banco, como deixou nos últimos jogos, eu acredito que o Senegal pode se aventurar um pouco mais à frente no ataque. O Senegal não tem um ataque assim tão supimpa para dizer que vai lá e vai fazer dois, três gols na seleção inglesa, que também tem uma defesa boa. Mas pode haver, dependendo da escalação da Inglaterra, pode haver uma mudança na postura da escalação da seleção de Senegal em cima da hora, eu estou dizendo. Porque, em princípio, o Senegal vai vir na defesa. Mas dependendo do que o Southgate colocar para jogo, o Senegal talvez ataque a Inglaterra e aí a seleção inglesa talvez fique mal os lençóis. Eu acredito que esse jogo, embora muita gente pense que a Inglaterra vai passar fácil, mas a gente teve um exemplo aí hoje da Argentina já suando para eliminar a Austrália, a chance australiana do empate no final do jogo. E a Argentina, para mim, apresenta um futebol, apesar do susto lá no primeiro jogo contra a Arábia Saudita, a Argentina tem um futebol mais pareio, né? Um futebol mais nivelado, vamos assim dizer, do que o próprio futebol inglês. Eu acredito que Senegal, que também, no meu entendimento, é melhor do que a Austrália, vai oferecer mais problemas para a Inglaterra do que a Austrália ofereceu para a Argentina. Não, não é à toa que a Argentina ficou 3 anos sem perder um jogo, né? Perdeu agora para a Arábia Saudita. Mas também nesse meio tempo não encontrou nenhum europeu para jogar, né? Poder, para jogar um amistoso e tal, porque eles se fecharam na bolha lá e simplesmente não quiseram jogar contra equipes de continentes de fora. Acho que agora eles devem estar começando a mudar esse pensamento depois de tudo que vem acontecendo na Copa do Mundo, porque O é, fechamento deu equilíbrio, né, em todos os jogos, né? exatamente. Trouxe um É, nivelamento. não, muito nivelado, muito nivelado. E a seleção inglesa vai pegar aí uma seleção que certamente quer fazer história, né? Porque Senegal nunca passou das oitavas, nunca passou das oitavas. E é aquela coisa, né? O- as equipes africanas elas têm um sonho de fazer uma final de Copa. E Senegal talvez seja, junto com o Marrocos, eles talvez tenham uma grande chance de fazer, porque eles não estão Talvez, em crise. talvez, Giovanni, seria muito puxado falar que talvez nessa edição de 2022 é onde as equipes africanas chegam com mais chances de avançar mais adiante na Copa. Eu acho que não, acredito que não. Mas também eles pegaram um caminho meio complicado, né? Com vários europeus ali. Eu acho que Marrocos elimina a Espanha, isso é um assunto para terça-feira, mas tudo bem.
E acho que a seleção do Senegal tem grande chance de tirar a Inglaterra, sim. Até porque a Inglaterra tem um histórico de dar pipocada no mata-mata. Um histórico forte, não é histórico pequeno, não. É uma, Ah, essa é a grande possibilidade. A Inglaterra, a gente fala a questão de favoritismo, fala depois na questão do nivelamento. Nossa torcida vai cair para Senegal surpreender e as equipes africanas puderem avançar mais uma fase, pelo menos. até porque é o que eu venho falando já há algum tempo. Acho que o que falta à África é um investimento no esporte. Porque você viu Camarões aí, sexta-feira? Pegou a seleção brasileira, jogou pior que a seleção brasileira, ok. Mas venceu a seleção brasileira. A Venceu a seleção seleção brasileira brasileira que fazendo um nunca tinha jogo, perdido uma seleção africana em Copas do Mundo. justamente, fazendo um jogo quase que parelho com a seleção brasileira. Apesar de ser uma seleção brasileira que nunca havia jogado junto. Mas dá o exemplo de que se a África fosse menos corruptiva, menos ditatorial e mais voltada à política de incentivo ao esporte, você não tenha dúvida que Estados Unidos talvez não ganhasse tanto no esporte e algum país africano ganhasse muito mais que os Estados Unidos. Por quê? Eles têm gênio, eles têm porte físico, eles têm, eles têm rapidez, eles têm muita coisa que o homem branco não tem. Então, falta falta entendimento disso aí na política deles. Aí Mas já é aí uma você vai questão, falar, mas é aí uma você vai questão falar de política cobiça também. popular, né? Aí já é uma questão política mesmo. Justamente. É uma Porque, questão, de fato, não contribui para a evolução. É, até que a evolução ela acontece, né, Giovanni? Mas acaba acontecendo de uma forma bem mais lenta, né? exatamente. Por falar em política, Saraiva, vamos falar dos colonizadores de Senegal, a seleção francesa, que joga amanhã frente à seleção polonesa. Se a Polônia repetir o que fez com a Argentina, toma uma goleada amanhã. É, eu Não tem acredito que dúvida. você tá... A França entra como favorita também nesse jogo. Eu acho que os dois jogos de amanhã talvez seja aqueles que o favoritismo pese mais alto, mais do que nessa primeira rodada de hoje. A Inglaterra e a França são favoritas amanhã. É, a França, Então, se a Polônia entrar com aquele futebol da primeira fase, vai ser 4-0 no mínimo. cara, amanhã não tem, não tem como poupar ninguém, né? Amanhã a turma toda tá jogando. Aquele triplete lá, Giroud, Mbappé e Griezmann, é um triplete ali de respeito. Além disso, é o seguinte, Didier Deschamps foi cobrado por ter colocado reserva contra a Tunísia. A derrota para a Tunísia foi vista como um vexame lá na França. Então, ao que tudo indica, esse pessoal vai mordendo para cima da Polônia. E se a Polônia não entender que é o jogo da vida dela, como ela não entendeu na última quarta-feira, porque time grande, cara, quando você tem a chance, você tem que matar. Não tem como. É Davi contra Golias, cara. Quando o Davi teve a chance de matar Golias, Golias foi morto. Então, cara, é o seguinte: você tem a chance de matar um time do tamanho da Argentina e você não joga para isso, tá de, como diria João Santana, tá de brincation with me. É, poderia ter sido eliminada a Argentina, assim como aconteceu com a Alemanha, né? É, e a Bélgica também. É, adversários que você pode ver que eles vão crescer ao longo da competição. Quando você tem a oportunidade, você tem que é, adiantar a volta deles para casa, né? Encurtar o caminho aí da participação dessas equipes no campeonato. Até porque, o Saraiva, você deixa esse time grande demais às vezes. E aí depois, mais para frente, você não consegue tirar. Olha a É Argentina o que onde nós está já. falamos no primeiro bloco, Giovanni, a gente citou a Itália, mas a Alemanha também é assim. Vem aos trancos e barrancos jogando mal e quando vê ela chegou.
Mas aí ela topou um Nós Japão estamos desde a aqui. primeira rodada falando do péssimo futebol holandês. A Holanda já está nas quartas de final, já está entre as oito melhores. Agora Tá ela pega uma chegando. Argentina. É fato, mas mesmo assim ela chegou entre as oito. Pois é, se ela passar da Argentina, ela vai fazer 7 jogos. Depois vai para a semifinal, depois vai para o terceiro lugar ou para a final, né? Esperamos que não, porque esperando que a seleção brasileira chegue lá, né? Mas o que eu tava falando é o seguinte: time grande, cara, você tem que, na primeira chance, você tem que matar. Japão fez isso. Japão fez isso. Tirou a Alemanha. Tirou a Alemanha. Sim. É É, isso. faltou um pouco mais. O Japão ainda deu aquela forcinha para Costa Rica, né? Faltou um pouco mais para Costa Rica conseguir, junto com o Japão, matar as duas grandes. Mas a Costa Rica, ela não. O sistema defensivo dela é muito frágil. É, a Espanha Por provou isso no exemplo, primeiro a gente jogo. fala do Guillermo Ochoa, do México, mas e o Keylor Navas? Quantos anos tá lá na Costa Rica? Pois é, o cara é um mito lá. O cara tem quase 40 anos. Pois é, e tá no banco do PSG, perdeu a vaga pro Donnarumma, né? O goleirão da seleção da Itália. Mas o cara é um mito ali. O cara ganhou várias Champions com o Real Madrid recentemente, né? E tá ali. Se não é ele ali, a seleção da Costa Rica talvez nem chegasse na Copa do Mundo mais. Mas voltando aqui ao assunto, Lembrando que perdeu para a Alemanha de 4-2, a Alemanha chutando umas quatro bolas na trave e Navas fazendo umas quatro defesas importantes aí também. mas o esquema de Costa Rica contra a Alemanha e contra a Espanha é isso aí. É isso aí, é defesa, não tem como. Você tomou 4 jogando a defesa. Imagina jogando aberto. Tomou Tomava 7 sete jogando a de jogo. defesa. Imagina, pô, ia tomar 10, 11, 12. Acho que foi a pior seleção de Costa Rica que eu vi nos últimos anos, inclusive. Mas enfim, ainda sobre o confronto de amanhã, ontem, ó, de amanhã, França e Polônia, franco favoritismo francês, né? Vamos lembrar que a Polônia, não sei se você lembra, a Polônia no começo do ano tinha um treinador chamado Paulo Souza, que deixou a seleção polonesa no meio da eliminatória para assumir o Flamengo aqui no Brasil. E o Flamengo teve o menor pudor e mandou ele embora. Ou seja, o cara perdeu a Copa do Mundo, perdeu o Libertadores e Copa do Brasil no Flamengo, porque o Flamengo acabou ganhando. Esse cara, Paulo Souza, tá numa maré de azar grande, vamos dizer assim. E o treinador que entrou agora na Polônia não teve nem tempo de fazer o trabalho. De fazer o trabalho. Ele teve um confronto contra a Rússia que não existiu, entrou direto na Copa do Mundo. E aí, para mudar o esquema tático todo, leva tempo. E na Copa do Mundo, Não tem como, né? na Copa Essa do Mundo coisa você não tem como pô, o cara lá e treinar esquema tático, tá? bota os caras lá e fala, entra aí e joga, faz o que vocês sabem, porque não Entra tem aí, nem o que ser feito. justamente, entra aí, joga, faz o que vocês sabem. E aí que eu fico pensando na torcida mexicana. A torcida mexicana teve primeiro jogo da Copa foi contra a Polônia. Polônia que não tinha havido nenhum jogo com esse treinador. Talvez ali amistoso, mas jogo oficial, nenhum jogo com esse treinador. E aí os times empatam 0-0. Era franco favorito a ganhar. Então, o México deveria ter vencido aquela partida para sonhar com a classificação, né? Para sonhar não, para classificar, porque ia classificar se ganhasse. Classificaria, né? E todo mundo falava, desde que houve o sorteio, todo mundo falava que México e Polônia era o confronto para definir o segunda vaga. Porque a Argentina ia, teoricamente, passar em primeiro. Mas, enfim, não fez. Futebol é isso. Agora, Polônia que se vire para enfrentar a seleção francesa. Aliás, o goleiro da seleção da Polônia
vou falar de novo, né? Eu já falei no outro vídeo, vai enfrentar o Mbappé pela terceira vez em 3 meses. Enfrentou o Messi pela terceira vez em 3 meses, apesar de jogar na Juventus, mas a Juventus encontrou o PSG no grupo da Champions, né? E tomou gol de todos eles, todas as vezes. Então, acredito eu que se repetir a história, a França sai com 1-0 amanhã. Eu acredito que a França, se a Polônia não mudar o estilo de jogo que foi apresentado na primeira fase da Copa, teremos uma goleada amanhã a favor do time francês. Mas eu acredito que a Polônia vem assim com outra postura. Agora é outro campeonato, né? Agora é jogos eliminatórios, e ela vê com a propositura de atacar o time francês, aí não vai dar certo. A gente sabe que aí não tem como competir nesse porte, nesse padrão com o time francês. Então você tem que reconhecer a sua inferioridade e montar um esquema tático para pegar esse time desprevenido. Jogar na defesa e, quem sabe, jogar por uma bola, lembrando que eles também têm Robert Lewandowski, que é um cara que pode, às vezes, em uma jogada individual, talvez, se tivesse a oportunidade, quem sabe guardar uma lá dentro e pôr a França em maus lençóis. Mas o Lewandowski, se ele não tiver um time que joga para ele, ele não joga. É um cara Inclusive, sozinho não consegue levar esse time. inclusive ele tava marcando contra a Argentina. Pô, um cara como aquele tem que ficar dentro da área, porque ele é o cara da última bola, do toque, para dentro Ele do é gol. referência, né? Bola nele pro gol, né? É a referência. E agora ele vai pegar um sistema defensivo absolutamente forte com Rafael Varane e com Konaté. A vida do Lewandowski amanhã vai ser complicadíssima. Tudo indica que seja a última partida de Lewandowski na Copa do Mundo. E eu acredito que seja também, embora eu gostaria que a Polônia fosse a final contra a seleção brasileira. Eu torço Mas, que o humilde jogador e bom jogador Robert Lewandowski continue a sua trajetória na Copa. cara, é o seguinte, ele sabe que uma seleção do porte da seleção da Polônia dificilmente chega às instâncias finais da Copa do Mundo. Ele sabe disso. Os jogadores todos sabem do nível de suas seleções e tal. Então, para o Lewandowski, o negócio é mais participar da Copa. É ter colocado lá o nome dele na Copa do Mundo, ter feito os 2 gols lá contra a Arábia Saudita e pronto. Falar que ele jogou a Copa, só isso. Agora, o que a seleção polonesa? A seleção polonesa não chega em final nem de Eurocopa. Então, assim, amanhã, se ela ganhar, é uma grande zebra, uma grande zebraça, inclusive. Eliminando a atual campeã do mundo, né? Eliminando a atual campeã do mundo, a França, que também não vem jogando esse suprassumo da bola, né? Tem jogado É pro igual gasto nós falamos apenas. no primeiro bloco, João. Nenhuma seleção apresentou, na verdade, um futebol tão vistoso assim para que se tenha despontado das demais. Eu acho que a única que apresentou futebol vistoso foi a seleção brasileira. A seleção brasileira no O seu time Brasil, a gente não titular. pode esquecer que o Brasil enfrentou dois times casca grossa, né? Ah, enfrentou o muro de. Como é que chama lá, gente? O muro suíço, né? E enfrentou Camarões com a equipe totalmente reserva. Aí já é O jogo de Camarões outra não pode ser conotação. levado nesse ponto aí, na verdade, né? Oi? O jogo de Camarões a gente nem pode considerar. Ah, não. Cara, Camarões. Eu vou falar um negócio para você: é o seguinte. A gente já tá até saindo um pouquinho do tema, mas eu vou falar. O que Camarões deitou nas costas do Daniel Alves não foi brincadeira. Daniel Alves, tudo bem. Daniel Alves nunca foi um cara tão marcador, sempre foi um lateral mais de ataque e tal. Mas todas as jogadas de Camarões foram nas costas de Daniel Alves. Então, isso aí
baliza tudo aquilo que a gente disse sobre a convocação de Daniel Alves. Não, não tem sentido ele ter sido convocado, a não ser a tal promessa que o Tite fez lá em 2018, né, para ele e tal. Mas assim, é, de promessa em promessa, você tem que levar 380 jogadores. Por sinal, Giovanni, você mencionou aí um clássico do cinema nacional, O Pagador de Promessas, super recomendo. Ju- Tá certo. Bom, deu vim com Crocodilo Dante, você vê com Pagador de Promessa, cinema dos anos 80 tá uma beleza aqui nessa live. Aliás, eu vi uma notícia agora que o Crocodilo Dante está com problema de saúde, ó, o ator. Mas enfim, sorte para ele lá também. É o seguinte. Ô, Saraiva, outra coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: vamos fazer uma projeção aqui. Quem passa amanhã, Inglaterra ou Senegal? Inglaterra. Inglaterra, eu também acho. E França e Polônia, pelo que a gente falou aqui, a gente não pode Eu acho que mudar. os jogos hoje, aqueles mais fáceis, assim, lógico que futebol é jogado e pode tudo acontecer. Mas se for para analisar em palpite, eu acho que é mais fácil do que os de hoje. Nós acertamos na Holanda e acertamos na Argentina, mas eu acho que amanhã não tem nem discussão. Amanhã deve vir França e Inglaterra. França e Inglaterra, e aí nós vamos ter com perdão da palavra, um puta clássico no sábado à tarde, lá no Catar, no estádio Al Bayt, né? O Giovanni, estádio, dois semifinalistas da última edição, né? A França foi a justamente, campeã e a Inglaterra a quarta colocada. o quarto lugar, né? Justamente, e a Inglaterra com adentro de ser a vice-campeã europeia também. E a França não foi bem na Eurocopa, não, mas perdeu para a Itália, né? Foi outra. A Itália foi campeã. Mas, assim, França e Inglaterra passando, eles se enfrentam. Aí, Saraiva, é o seguinte: você acha que a seleção francesa consegue eliminar a seleção inglesa? Ou é um jogo, assim, sem prognósticos? Giovanni, esse jogo é um jogo que tudo pode acontecer. Esse jogo é aquele jogo que vai ficar 2-2 no tempo normal, vai para prorrogação 0-0 e vai ser definido nos pênaltis. Seria interessante esse confronto, porque o Harry Kane, centroavante do Tottenham, grande centroavante da seleção inglesa, enfrentaria o goleiro do Tottenham, Hugo Lloris. Mas eu vou deixar para falar, Giovanni, Um mais conhece o para outro. frente a opinião sobre esse jogo, mas eu acho que nós vamos ter uma grande partida e que em qualquer uma das duas equipes pode sair como vencedor. Aliás, por falar em Inglaterra e França, é o seguinte, a gente tem que lembrar aqui que nesse sábado tanto Harry Kane quanto Kylian Mbappé deixaram mensagens nas suas redes sociais, se solidarizando e pedindo orações aí para o nosso grande Pelé. Inclusive o Harry Kane, na verdade o Harry Kane não deixou na rede social, ele falou na coletiva, né? Inclusive o Harry Kane disse que o Pelé fez um elogio pessoal a ele, há algum tempo atrás, e ele estava lembrando esse elogio pessoal e fez aí manifestações em prol da saúde de Edson Arantes do Nascimento, no qual a gente também faz, né? Reforçando aqui. E o Mbappé, na época de 2018, ele quase quebrou o recorde do Pelé, né? De jogador mais novo a ser campeão. É que o Pelé foi campeão com 17 anos, o Mbappé com 19. Na época, eles até promoveram um encontro entre os dois para poder falar isso. Não só falar isso, mas também celebrar isso. Aí, Mbappé, generosamente, colocou uma mensagem lá no Twitter dele: ore pelo rei. Enfim, Pelé vai sair dessa, se Deus quiser. Saraiva, é o seguinte: eu acho que o assunto aqui já está meio consolidado. Você quer falar das perdas da seleção brasileira? Faltando 10 minutos aqui. Vamos falar As aí, ô perdas. Giovanni.
O Alex Telles e Gabriel Jesus cortados da seleção, né? Cortados da seleção brasileira. Ambos com lesão no joelho direito, né? Seleção brasileira sofrendo com o departamento médico, vários jogadores ali lesionados. É, com todo respeito, mas é o preço que se paga quando você pega Suíça e Camarões em sequência, né? Porque com certeza, apesar do que de o Gabriel Jesus já vinha com problema do Arsenal, mas evidentemente que você pega uma seleção como aquela que mais bate do que joga, aí dá isso aí, sem dúvida, dá isso aí. Agora, No futebol retrancado que é complicado, porque a possibilidade de uma lesão é maior, né? é complicado, porque no caso do Alex Telles, ele é lateral. E agora o Tite não tem lateral reserva, só tem o Daniel Alves. Porque É o levou o preço, atacante é o demais. preço que se paga por pagar promessa. Por isso é o nosso pagador de promessas. Exatamente. Agora tem que colocar o Militão sempre improvisado. Sempre E improvisado, agora não dá para ficar improvisando muita coisa, porque agora para frente o bicho pega. em caso de perder o lateral titular, que é o Alexandre, né? Enfim, a seleção brasileira tá com uma zica aí. Precisa alguém jogar um sal grosso na seleção brasileira, porque tem muita gente no departamento médico e isso está prejudicando a desenvoltura do time. Espero que não prejudique contra a Coreia do Sul, apesar de que uma xamã da Coreia do Sul diz que a Coreia chega nas quartas. Eu espero que não. A Coreia vai ter que conseguir um feito, que eu falo em jogos oficiais não amistosos, né? Em competições, não conseguiu, né? O Brasil, que para Camarões perdeu pela primeira vez para uma equipe africana, eu não sei se chegou a perder para as equipes asiáticas, aí a gente pode fazer esse levantamento para trazer depois também. Brasil, não. Eu acho que não tinha perdido nem para as africanas, nem para as Não. asiáticas em jogos oficiais, né? Só Em para jogos de Copa. só para países das Américas e da Europa. Então, eu acredito que tem que quebrar outro tabu, né? Diferente que como foi contra o time de Camarões, que foi uma seleção reserva, agora o Brasil vai com seus melhores jogadores para buscar essa classificação. Pois é, você falou em melhor classificação da Coreia. A melhor classificação da Coreia foi na casa dela, lá em 2002, que ela Quarta foi colocada. quarta colocada, né? Mas fora isso, a Coreia não faz nenhum barulho, em Copa nenhuma. E vamos Aliás, reconhecer que naquela vez a Coreia chegou eliminando a Espanha e não lembro o outro time agora, com uma Itália, boa ajuda né? do juiz. Se tivéssemos VAR naquela época, tinha sido diferente. Itália, inclusive, Espanha e Itália. Inclusive, o cara que fez o gol da Coreia do Sul jogava na Itália, jogava no Perugia. Fez o gol da classificação e ganhou de presente uma demissão do Perugia na época. Eu achei um absurdo na época. Até porque o cara estava defendendo a seleção do país dele, tem nada a ver. Aí o dirigente do Perugia simplesmente mandou ele embora. Uma coisa não pode ser levar a outra, né? Mas a males que vem para bens, né? No caso, esse rapaz, evidentemente, ele já está aposentado, mas o Perugia, por enquanto, já há mais de 10 anos sem jogar a primeira divisão da Série A. Então, acho que deve ter uma maldição coreana aí, sem dúvida. Aliás, eu assustei ontem quando eu vi a tal Xamã falar, Xamã da Coreia do Sul falar que a Coreia do Sul pode chegar entre quarto e oitavo, ou oitavo ou quarto. Então, eu acredito que ela se confundiu. Ela pode ter falado ou oitavas de final ou quartas de final, né? Mas que ela acertou o caminho inteiro da Coreia do Sul, ela acertou. Falou que o Uruguai estava sem cabeça para jogar o primeiro jogo, e foi 0-0. No segundo jogo, ela falou que o técnico da Coreia do Sul ia se exaltar, Portugal, a Coreia do Sul ia perder para Gana e o técnico ia ser expulso, e de fato foi.
Foi e perdeu para Gana. E aí ela falou que o melhor dia da Coreia do Sul seria o dia 3 de dezembro, porque na verdade foi 2 de dezembro o jogo Portugal e Coreia do Sul, mas 3 de dezembro na Coreia. E a Coreia ganharia e passaria de fase, e foi o que aconteceu. Eu espero que cabe esse negócio segunda-feira. E Vai também ninguém permanecer esse dava. tabu, Giovanni. Esse tabu vai permanecer ainda. Ô, Giovanni, só para falar mais uma vez, nós estamos aqui, ó, para mostrar só um pouquinho do lugar que daqui a uns tempos nós vamos trazer novidade. Esse local aqui está sendo preparado para levar novidade para você que está nos assistindo. Então não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, não deixe de curtir. Marque aí no sininho para nos seguir. Sempre que tiver novidade, você vai ser avisado. O YouTube faz esse serviço aí para os clientes, né, vamos assim dizer. E não esquece, deixa o like, comenta, pois é muito importante para a nossa evolução, nosso aprendizado, para a gente estar sempre buscando trazer novidades. E aqui só uma brechinha do que está sendo preparado para frente aí, para levar mais entretenimento até você. É isso aí. Bom, é o seguinte, vocês ouviram o relator aí, né? Curte, comente, compartilhe, joga nas suas redes sociais, toda aquela fala que a gente faz sempre, né? Comente, mas comente coisa boa, não comenta coisa ruim, não. Coisa ruim pega na gente, fica ruim demais e tal. E se você não assistiu Crocodilo Dundee, assista. Procure aí em algum stream, deve ter. É bom demais. Pagador de promessas também. Assista o Pagador de Promessa também. Bom, amanhã não vou estar aqui, porque tenho compromisso pessoal, mas ao que tudo indica, um brasileiro torcedor da Argentina vai estar aqui. Quem será? Quem será? A resposta é Vinícius Alvarenga. Muito bem. Saraiva, até mais. Até mais, meu amigo. Até mais, pessoal.